gravando? Tá gravando? A gente começa todo episódio perguntando se tá gravando. A gente é muito idiota, consegue ver se tá gravando? Olha pra tela que você sabe. Highlight. Eu adorei seu cabelo. Eu achei de uma personalidade inatingível. Confesso aos nossos telespectadores que eu ia Olha, iniciar o nosso você tem toda episódio. razão, porque eu sou excepcional. E você é única, né? Olha o Glauber tentando começar o episódio. E a gente começa o episódio com essa troca de elogios. Né? Na pandemia, qualquer novidade sempre tá do pescoço pra cima. Então você nota uma diferença, você comenta, né? Exatamente. Deu uma entortada no ombro, ó, o ombro tá diferenciado. A orelha tá um Olha pouco isso. mais caída, ó. Emagrecida. Sim, Já deu pescoço um fino, vídeo. sinônimo de magreza. É. Gente, é assim que a gente começa o nosso episódio do podcast Quem de hoje. Com leveza. Bom dia, boa noite, boa tarde, onde você estiver. Aqui é assim, a gente não tem Porque- horário nem dia, nem time. Vamos começar leve porque o assunto hoje é polêmico e pesado, né não? Desculpa, mas você já vai ver a Ele cara falou da que a gente Larissa. não tem nem Eu não time. sei se ela tava se coçando, o que tava acontecendo. Mas assim, eu tava tomando meu Ele drink falou de que a gente água. não tem nem time. Eu tenho time sim, cara. Eu sou Corinthians. Me respeita. Que isso, mas o Brasil é Corinthians. O resto aí é uma decisão errada das pessoas. Ó, Glauber, por favor. É bíblico, a gente tem que subir como águias. Tá na palavra de Meu Deus. Deus. Gavião, E águia. a águia foi gaviota. roubada pelo Corinthians, vamos lá. Amém. Absurdo. Como Zaqueu, meu filho. Cara, é assim, começar com leves e tênis, porque assim, Nossa, mano, você deve ser tênis. o negócio de hoje tá tenso. Eu acho que a gente não vai ter tantas Pô, risadinhas assim, não. Eu já parei aqui agora. Mas assim, bem-vindos a mais um episódio da Quem? Quem? Ah, teve um pouquinho mais de sincronia. Então, um dia a gente chega lá, talvez no episódio 330. Mas assim, vou me apresentar rapidamente, porque vocês já estão ouvindo esse episódio que vocês já conhecem, gostaram da gente, estão conseguindo, né, seguir nosso conteúdo. Glauber, prazer. Próximo. Larissa, muito prazer. Bruno César, porque eu tenho sobrenome. Prazer, Deus Ah. abençoe. Sei lá, introduz aí, que eu não tenho nem capacidade pra Ai, gente, isso. eu não consigo. Assim, mas já eu não consigo, mas é aquele que já introduz, né? Porque esse é meu papel. Nossa, gente, eu tô um pouco chocado, assim, né? É um mercado que a gente já sabia da existência de algumas coisinhas, mas depois que fizeram aquele curta, mexeu um pouco o meu E coração. que curta, assim. Larissa. Nossa. Sobre quem a gente tá falando? Cara, a gente tá falando sobre o Ralph. Sobre o Save Ralph. Não é Hashtag Detona Save Ralph. Não é o Detona Ralph. Por favor. Mas assim, fazendo até um trocadilho trágico, ele está detonado. Total. Então, assim, Ralph tá detonado. E é bem complicado, né, cara? A gente tá falando sobre o Ralph, muita gente já deve ter escutado falar sobre ele. Glauber, você quer falar aí? Cara, não, é uma coisa que me impacta muito. Eu não consigo falar do Ralph com tantas risadas, assim, como de costume. Eu não sei nem como me portar, entendeu? Então, assim, vou explicar pra você, cara telespectador, que se você veio ouvir esse episódio achando que teria muitas risadas, Vai pro primeiro. você vai entender que agora, que esse podcast, ele é bem diversificado. Então, assim, a gente fala sobre assuntos do momento, engraçados, cômicos, ok, mas quando é pra falar sobre coisa séria, a gente também fala. A gente também fala. Então, a quem tá aqui pra isso, pra trazer conteúdo. Bem-vindo à seriedade. Exato. O Ralph não é um assunto leve, é um assunto polêmico. Se você quiser ouvir a nossa opinião, a gente super quer que você ouça. Mas se você for uma pessoa fechada já conta isso, tudo bem, a gente entende, mas a gente vai falar mesmo assim. Fecha você curte. esse e abre o próximo. Você não deixa, você só não sai daqui. Vai pro próximo Exato. podcast. Então assim, se você não sabe quem é Ralph, a gente vai deixar no link da nossa conta do Instagram, da Quem, inclusive segue a gente aqui. Quem com 9Es, lógico. Quem com 9Es, tá? Porque a Instagram não deixou a gente pôr mais que esse. Lá no destaque Ralph tem um videozinho da GTV que mostra o curta-metragem que foi feito. Ralph é a história de um coelhinho que ele é cobaia num laboratório de cosméticos, que, né, os coelhos lá que trabalham lá são cobaias de testes no corpo deles com relação a produtos de beleza e cosméticos. E o Ralph, ele é introduzido pra gente de um modo, assim, real. Ele é um personagem com um emprego, que tem uma rotina, que tem uma vida. E ele com faz personalidade, com inclusive, muita sim. personalidade. E ele faz como se fosse um documentário, né? Pra uma pessoa que está gravando ele, questionando como é a rotina dele como cobaia nesse laboratório. E ele introduz a rotina dele pra gente de um modo muito normal, padrão, cotidiano. Mas esse vídeo é tão pesado porque ele é carregado de teor irônico, né?
No sentido Muito. do começo ao fim, ele tá falando de um modo que, tipo, gente, esse sou eu, fazer o quê? Esses humanos precisam disso, esse é meu trabalho. É o meu trabalho. É louco. Então é delicado. Então, É. o Ralph, ele tá aí pra criticar e posicionar o apelo pro mundo de que as empresas de beleza parem de ferir e matar animais em nome da beleza. Esse é o resumo do Ralph. Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante no impacto que esse curta teve, e assim, por ser um curta de menos de 4 minutos, e ter um impacto tão grande assim, a gente tem que realmente olhar, né, e não só olhar, mas entender o que tá acontecendo, trazer isso pra nossa realidade, porque isso faz parte da nossa realidade, só que a gente não fala sobre isso. Eu não falo sobre isso, não vou, né, colocar palavras na boca de vocês, mas eu particularmente não falo sobre isso. E hoje eu mostrei Pode colocar na minha. É muito louco. Hoje eu mostrei esse curta pra minha mãe. Aí ela ficou olhando e tal, e acabou, ela continuou olhando pra tela, né? Mudou até de vídeo e ela continuou, tipo, parada, assim. Por quê? Porque é uma coisa também que não faz parte do cotidiano dela. E Causa se choque. uma coisa não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte do nosso dia a dia, como que a gente vai mudar isso? Tá ligado? Então, assim, é duro, velho. É foda. Só que, assim, pra gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que começar a falar sobre isso. Sim, Então, por isso que eu acho extremamente importante esse episódio de hoje, apesar de não ser cômico. É um episódio extremamente necessário. E, voltando a falar do impacto que eu achei, o porquê que eu achei tão impactante, eu acho que, cara, a gente, como ser humano, a gente tem muita facilidade de sentir empatia por outros seres humanos. Por animais a gente quase não sente. Mas a gente sente por outros seres humanos. Tá aí o BBB que não deixa a gente mentir. Então, assim, cara, quando a gente coloca a característica humana num animal, a gente começa a enxergar ele, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com o Ralph, Que sabe? bizarro isso, né? Cara, Nossa, você ter muito voz, tá ligado? Tipo, um coelho não fala, mano. O que fala é um ser humano, tá ligado? Do jeito que ele se porta, as Isso, atitudes, cara. o comportamento dele, sabe? Na hora que dói alguma coisa, assim, nossa, nossa, gente, eu não consigo nem explicar direito, mas mexeu muito comigo, entendeu? Foi muito real, foi muito humano. Eu olhei, assim, não tenho nem o que questionar, né? Bela filmagem, bela edição, uma qualidade, assim, absurda, e lógico que isso contribuiu, mas a humanização, a personificação ali mesmo do personagem foi algo que foi chave. Pode continuar lá, desculpa, mas eu não aguentei. Não, é isso mesmo, Bruno. É sobre isso. É sobre isso, tudo bem? E é sobre isso, cara. É sobre a empatia, mano. Olha, aproveita essas risadas assim, que vão ser poucas. E é sobre, tipo, esse lance da empatia, sabe? Até quando a gente vai sentir empatia só por seres humanos? Enquanto a gente sentir só empatia só por seres humanos, a gente tá lascado, como diria Gilberto do Vigor. Porque, cara, se a gente não sentir empatia pela árvore da Amazônia, se a gente não sentir empatia pelos animais que estão sendo testados, nossa empatia é totalmente falha, tá ligado? Você falou uma coisa muito importante. Vamos tratar a situação como um ecossistema. Num ecossistema, quando uma das pontas some, né? Toda a cadeia desmorona ou toda a cadeia precisa se readaptar. E aí esse ecossistema que tá com alguma coisa pendente, ou ele entra em extinção, né? Em um efeito dominó, ou ele consegue se readaptar com muitos estragos. Você falou sobre a necessidade da gente personificar um animal pra gente sentir empatia por eles. Tem uma série que eu acabei recentemente, que assim, acho que devia ser obrigatório todo ser humano assistir, porque fala do nosso Brasil, fala do nosso ecossistema, que se chama Aruanas. É uma série, assistam, gente. É da Globoplay, que tem, assim, Thaís Machado, Débora Falabella, Leandra Leal, Deve ser ótimo. Camila Pitanga, elenco incrível. E eles falam do desmatamento, do garimpo ilegal que tem no Amazonas, e assim, como as pessoas não valorizam até elas perderem. Então, não entrando muito na série, mas trazendo essa reflexão pra história do Ralph. O Ralph, ele trouxe de um modo que a gente se sentiu tão apegado naquele coelho, que se ele morresse, se ele sofresse algum tipo de maltrato, a gente ia ficar fora da gente. Nossa, eu tava esperando que algo... Desculpa, mas eu tava esperando que algo acontecesse no final do vídeo pra poder esmurrar o meu celular, porque assim, foi muito louco. Eu me entreguei tanto àquilo que eu achei que aconteceu alguma coisa, de verdade, assim. E foi muito louco, o Glauber, até o que você tá falando, porque a gente tem essa mania de se ver realmente como o ser gigante, o mais alto da cadeia alimentar, o mais alto de qualquer ecossistema, e esquece da minha base, a necessidade que vem embaixo de mim, Total. que são todos os outros que
geram a minha existência e geram a minha permanência nesse planeta que chama Terra. E é uma individualidade, é um egoísmo fora do comum, porque eu esqueço daquilo que me mantém. E eu acho que ele não é nada por eu poder fazer algo com ele que ele não consegue fazer comigo. Então, assim, enfim, é too much. É too much, entendeu? É too much. It's a lot. It's a lot. Assim. Real. Assim, o impacto é assim, só assim mesmo. Acho que a publicidade, inclusive nós três, como, né, profissionais da área da comunicação, a gente sabe o impacto que tem uma campanha como a do Ralph. Então, a gente entende que o nosso papel no mercado de trabalho, no mercado, no mundo, é comunicar aquilo que precisa ser comunicado. A pessoa que teve a ideia do Ralph, o insight da curta, foi uma pessoa, assim, com uma puta responsabilidade na mão. Quando ele finalizou, antes de lançar, eu não acho que ele tinha a noção da proporção que tomaria, a agência, a produtora. Então, assim, só pra vocês terem noção, em dados, quando foi lançado no dia 6 de abril de 2021, faz pouco tempo, foi esse mês ainda, só a versão original em inglês teve mais de 7 milhões de visualizações. Nossa. Logo assim que foi lançada. Então, assim, 7 milhões é muita gente vendo uma produção mega importante. E aí se propagou pro mundo todo. A gente chegou até o Brasil. Quem fez a dublagem do nosso personagem foi o Rodrigo Santoro. Mas lá nos Estados Unidos teve participações de Zac Efron e muitos outros dentro desse curta. É um elenco pesado. Então, assim, Hoje 10 milhões em inglês. Hoje 10 milhões. Hoje 10 milhões. E o do Brasil deve ter superado muita coisa também, viu? Tem um outro ainda que não viu, mas, assim, tá se propagando muito rápido. Eu acho que até nos próximos dias, assim, vai tomar uma proporção mundial muito rápida. Cara, eu acho que o Ralph, ele é uma obrigação pra gente, sabe? A gente tem pessoas que não entendem muito dessa questão de veganismo, né? Não é só veganismo, não é só vegetarianismo, é sobre preservação, é sobre, né? Até porque a gente não, na nossa cultura pelo menos, não existe comida, alimento que envolva um coelho, que envolva, assim, né? Algo que venha do coelho. O coelho não bota um ovo igual um frango, igual uma galinha. O coelho não dá uma carne que a gente come geralmente. Mas as empresas não ponderam essa questão na hora de testar os produtos. E assim, a partir do momento que você começa a levantar essa bandeira, existem opositores. Sempre existem, né? Eles sempre estão aí pra dar um bom dia. Eu falo por mim, quando eu defendi a bandeira do Ralph na minha conta do Instagram e comecei a divulgar na Quem, pessoas já vieram falando, e eu já sabia que essas pessoas viriam. Ai, mas você tá defendendo a causa de um coelho, mas assim, e a carne dos animais que você come? Ah, mas e as outras empresas de alimento que produzem alimento e testam em animais? O que dizer pra essas pessoas? Cara, assim, eu acho que tem coisa, velho, que é só... É só um tapa na cara pra calar as pessoas. Como a gente tá em pandemia... Vamos deixar a humanidade de lado tão boa que... Por essa vocês não esperavam, né? Mas como a gente não pode entrar dentro de um celular pra dar na cara da pessoa, a gente tem que usar as palavras certas, entendeu? Mas assim, eu acho que tudo isso se resume numa resposta... Pra mim, particularmente, porque essa questão do veganismo, do vegetarianismo também, né, que fala, são coisas que, assim, pra mim, nunca entraram, tipo, na minha ideia de futuro, pra mim. Por quê? Porque pra mim, esse lance do veganismo, do vegetarianismo, tipo assim, é só sobre não comer carne. Só sobre não comer... sei lá, ovo, tomar leite, tá ligado? Então, assim, pra mim era só sobre isso. E depois desse curta do Ralph, eu entendi. Aí eu fui atrás, né, cara? Eu falei, não, peraí, vamos ver o que é o veganismo. E, cara, o veganismo, ele é sobre não consumir coisas que prejudicam os animais, né? Então, a gente não tá falando só sobre um churrasco, que eu particularmente amo. Me desculpem. Mas, não, vai ter que desculpar nós todos aqui. A gente te ama, pessoal então, do Sul. Então, assim, cara, não é só sobre isso. Não que isso seja pouco, isso é muito, eu sei. Gente, pelo amor de Deus, pessoal, assim, eu conheço pessoas que são veganas, vegetarianas, e assim, eu admiro, de verdade, eu admiro porque é um bem que elas estão fazendo pra elas, com base naquilo que elas acreditam, sabe? Pra elas e pras outras pessoas também. Então, assim, eu respeito demais, tá ligado?
Só que, cara, não é só, entre parênteses, tá, gente? Entre aspas, quer dizer. Não é só sobre isso. É sobre como esses animais são maltratados, sabe? E depois que eu vi isso, eu fiquei assim, de verdade, eu fiquei impactada, mano. Eu fiquei bem impactada, porque... O que tá acontecendo aí? Vocês estão O carro bateu! Alguma coisa que eu não consegui. Eu só não quis tomar uma militância. Cara, do nada. tem Mano, uma não moto. merecem isso, cara. É aqui, né? Tem uma moto na rua, entendeu? Gente, avisa ele, fazer alguma coisa. Fez um barulho de Fala- escapamento e eu Não, fingi fala- demência eu total. não Falei, cara, eu não vou parar meu raciocínio por causa dessa moto desgraçada. Fala que é quem Mas tá eu tive que gravando. parar. Ai, gente, Bem bem-vindo ao triste. podcast AD. É. Isso que a gente Isso aí, entendeu? A gente não tá num estúdio, nós três fechadinhos e gravando. Imagina, aqui a Mas gente um tem dia pessoas estaremos. boas de edição. É isso, né? Entendeu? Mas é isso, cara. Resumindo o que eu tava tentando dizer antes do escapamento da moto soltar aqui, que, cara, o veganismo ele vai muito além de você não consumir, não comer, né, os animais ou coisas de origem animal e tal. Sim. Ele vem sobre não maltratar também, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. E pra fazer alguma coisa é não consumir esse tipo de Produto, né? como é que fala? Sim. De quê? Esse tipo de produto? Esse tipo de produto. Eu Então, gostei assim, muito que a Lari falou, Lari. Achei, tipo, fenomenal, de verdade, assim. E eu queria muito reforçar algo que você falou, que eu achei muito legal. E é uma coisa que está aberta a todos nós. É o conhecimento. Sim. Porque você falou sobre, nossa, isso mexeu comigo. Então, parabéns pela pessoa que produziu esse conteúdo, porque o que ela queria, a gente conseguiu. O objetivo dela foi alcançado. Porque despertou em você o sentimento, a curiosidade, você foi correr atrás de conhecimento e você conseguiu entender outras bandeiras e outras questões que as pessoas levantam em cima disso também. E hoje você consegue respeitar, entender muito mais. Hoje eu falo ela, mas assim como eu, porque a gente realmente não é portador de todo o conhecimento, de tudo aquilo que as pessoas pregam. Assim como eu e você, a gente recebe informações e às vezes acaba ficando só em receber e assistir aquilo e não se aprofunda naquilo que foi pregado, naquilo que a pessoa tá correndo atrás. E assim, é o que a gente deveria fazer. Beleza, Ralph, ok, mas que não fique só num vídeo, que não fique só em 3 minutos e 45 da minha vida ali que ficou. Não, mas eu preciso entender o porquê o cara produziu, quais são as questões que estão por trás daquilo. E foi o que a Lari fez. E levou ela a mudar totalmente o pensamento dela. Porque, por exemplo, gente, eu vou confessar, eu estava assistindo o vídeo quando eu estava no banheiro. Estava ali assistindo o vídeo maravilhosamente. Ressignificou uma cagada. Quem nunca, né? Que deu o primeiro dislike. Sai fora. Mas não é mesmo? cancelamento vem, hein, Bruno César? Vocês não merecem isso. Desculpa por isso. Não, cara, não, mas porque assim, ele tava falando e eu tava pensando, quais são as marcas de produtos que eu consumo? Eu realmente sei o que elas estão fazendo pra chegar até esse produto? A gente não questiona isso. A gente não questiona, a gente vê o que é barato e qualidade, o que tá em cima e compra. Mas você não corre atrás de ver como é produzido, quem são as pessoas que estão trabalhando, como é feito, se é testado, se não é, eu não faço. E aí eu fico julgando a pessoa que faz isso e fica militando na rede social. Mas eu que tô sendo um estúpido e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Exato. O errado sou eu. É isso, Exato. drop the mic. O Mas errado assim, sou eu. não, falou muito, e existem várias maneiras de você apoiar a causa do Ralph e causas similares. Eu ia até falar, né? Não é só você estar lá assistindo. Por mais que você não entenda, por mais que você realmente não queira fazer parte, que você tenha uma opinião contrária, se você apoia esse tipo de coisa, mas mesmo assim opte por não ficar pesquisando produtos e continuar o seu modo de vida, ok, cada um faz o que quer da vida, cada um tem sua consciência, você sabe, você já é maior de idade ou não, mas enfim, quando você for, você vai ter ciência do que você está fazendo por você e pelo mundo. O que acontece quando você tem em suas mãos um fato, um conhecimento importante a nível mundial e não propaga, aí eu já acho que é um pouco de negligência da sua parte para com o mundo em que você vive. Então, assim, eu falo por mim. Tem pessoas que são da seguinte opinião. Mas aí eu vou pedir ajuda pra Larissa para saber a opinião dela em relação a isso que eu vou falar. Em relação racial. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou muito defensor das causas raciais e que eu sou totalmente contra qualquer tipo de atitude racista, né, dentro ou fora de qualquer ambiente que exista, qualquer ambiente que eu frequente. Eu tenho muitos amigos negros desde que eu era criança.
Eu tenho família dentro de casa que era muito racista. E desde cedo eu presenciei isso com olhos, assim, olhos ruins. Eu falava, não é possível, por que a pessoa tá tratando essa pessoa de modo diferente? Então eu questionava, eu indagava, e mesmo que eu não fazia parte desse ciclo, eu defendia essa causa. Então, assim, eu trouxe um exemplo, mas a questão é, você não vai seguir esse estilo de vida? Não tem por que você, pelo menos, não defender e levantar essa bandeira. Você não pode, por algum tipo de problema de saúde, que você não pode substituir tal alimento por tal alimento. É ok, uma mas questão à parte, né, gente? Sim. deixar de defender uma causa tão importante porque você não faz parte dela, eu acho que também você está negligenciando o seu modo de ser cidadão e de ter peso. Né? A sua humanidade, né, velho? É a sua humanidade, cara. Essa questão, que você até citou o exemplo dessa questão racial e tal. E, cara, é assim, dentro dessa questão racial, a gente tem o antirracismo, né? E assim, não basta você não ser racista, é uma frase que ficou em alta depois do George Floyd aí, que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. O ser antirracista é você se manifestar contra aquilo, mesmo assim, sabe, assim, tipo, eu não concordo com isso, não concordo com essa prática, sei lá. Não concordo com esse isso. crime, né? Por que Vamos eu dar não nome concordo? certo. Eu não concordo por Crime. isso, eu não concordo por isso, por isso e por isso. Cara, você tem o seu ponto. Cara, fala o porquê você não concorda. Se você concorda, beleza. Aí você que se lasque, cara. Você que se lasque. Sim. Dane-se você com a sua... Se você acha que é bom as pessoas maltratarem os animais, que é bom as pessoas pegar e, sei lá, fazer o que fizeram com o Ralph, por exemplo. Sabe o que as pessoas esquecem? Você falou aí sobre, não concordo com essa prática. Gente, a gente esquece de dar nome. A gente esquece que isso é um crime. A gente esquece que assim, a gente tá lidando com uma coisa... Banaliza. Nós mesmos banalizamos essa questão. É muito louco isso. É o que estavam falando, né? Só um adendo bem rápido aqui com relação ao racismo ainda, pra voltar pra uma outra coisa que eu quero falar sobre essa questão de crime relacionada ao Ralph. Mas essa questão, o Rodolfo lá no Big Brother, ele falou do João, ele fez o que fez, ele tentou se desculpar, ok, eu não vejo que ele fez com maldade, mas ele fez algo errado. E a partir do momento que ele não consegue entender que o que ele fez errado, ok. Mas vocês sabiam que foi aberto um inquérito no Rio de Janeiro pra processá-lo e pra ir atrás da prisão dele? Porque, gente, a gente esqueceu em algum momento que isso que ele fez é crime? Exato. Pode não ter sido por querer, mas ele foi criminoso. Em rede nacional. Então, assim, agora voltando ao Ralph, com essa discussão, com isso tudo, foi aberto um abaixo-assinado, que eu acredito que a gente já deva ter ultrapassado a quantidade de assinaturas que estavam querendo, mas para que essa discussão da proibição de testes animais fosse levada adiante para os congressos, para os senados, para abolir, para proibir e tornar isso um crime. Então, assim, deixando bem claro mesmo, assim, resumindo a ópera, esse negócio de fazer testes animais, se amanhã ou depois virar um crime, você vai continuar tendo a sua opinião em prol da sua honra, do seu orgulho? Pois é. Você tem que esperar acontecer o quê? Pra você mudar a sua postura, aquilo que você... É muito louco isso. Por que a gente espera o pior? Por que a gente espera a bomba estourar? Sendo que a gente já pode começar a entender e aprender algumas coisas agora. É questão de você querer aprender, de você querer entender. Porque assim, citando o Rodolfo, em nacional. Agora quantos fora da rede nacional? Você entendeu? É disso que a gente tá querendo tratar. É um vídeo que foi exposto, mas quantas pessoas estão praticando isso ali? Porque ali eles tiveram o mínimo ainda de bondade de não expor algumas marcas. O que poderia ter feito e teria dado uma treta muito... Nossa, total. O Ralph ponderou bastante. Sim. A questão, eu acho que agora, cara, nosso papel. Por exemplo, o Rodolfo, ele usou muito... a desculpa de que ele é da roça e não tinha acesso e blá blá blá. E assim, cara, a gente nunca colou pra mim, tá? Nunca colou pra mim. Não, né? Enfim, eu ia falar uma coisa mas ele deixou agora, de ser da roça, né? Se ele continuasse e não estivesse ali, uma situação é uma coisa à parte, né, menina? Ele já tá em outra situação. Mas trazendo essa questão de você não ser supostamente informado sobre isso, então o nosso papel, de você que tá ouvindo esse podcast hoje, o nosso papel de nós três aqui, que somos três comunicadores, é o quê, velho? É tipo assim,
É expandir esse conhecimento, tá ligado? Total. É mostrar e falar, ó, cara, olha, você sabia que estão fazendo isso aqui? Você sabia que maltratam desse jeito o animal pra você... o Ralph até usa, né? Pra você passar o seu batonzinho na boca e ficar um pouquinho, se sentir um pouquinho mais linda, tá ligado? Você tá ligado que tem animal morrendo por causa disso? Você não tá ligado? Então agora você tá ligado. Então procura saber um pouquinho sobre isso, porque isso aqui é crime. Então assim, cara, quando você criminaliza uma parada, isso acaba se tornando um pouco mais sério, sabe? Assim, na nossa cabeça. Mas isso precisa realmente ser criminalizado. Porque me atingiu, né? Isso precisa ser criminalizado pra gente entender que é errado. Tá ligado? É quando a gente perde que a gente dá valor. Quando a gente perde o direito de pensar o contrário, a gente dá valor. A gente vai buscar se informar. Mas por que não cola pra mim essa questão de pessoas que vão se levantar agora e falar: ah, mas eu não sabia. Meu, você não vive mais no século XV, onde pra você saber das coisas, você tem que ir na biblioteca principal da cidade, ler um livro de 1.500 páginas pra se informar sobre as leis. Você tem uma internet. Tem vídeos. 2 segundos, e aí Siri? Ok, Google. 2 segundos, ela te traz uma infinidade de resultados sobre o que é proibido ou não, sobre o que é ético ou não, sobre o que você deve ou não fazer e falar. Então, assim, não existe mais isso. Você tem que se informar. E a partir daí você tomar uma decisão. Chegou um momento que a gente não pode esperar a água bater na bunda. A verdade é essa. Chegou um momento que você tem que ter todas as suas armas antes de qualquer situação. E isso eu trato de qualquer assunto. É nosso dever a gente poder dialogar aquilo que era pra eu cuidar. Que era pra eu estar sabendo. Sim. Sabe, porque vamos falar a verdade. O produto tá sendo fabricado pra quem? Pra gente. Pra mim. Não era minha função descobrir quais são os processos daquele produto? Se eu tanto me importo com a minha saúde, entre aspas, partindo desse pressuposto de que eu cuidasse de mim a esse ponto, eu entenderia tudinho bonitinho. Por quê? Porque me afetaria. Mas a partir do momento que não me afeta, eu não acho relevante eu estudar. O ser humano é acomodado, ele cresceu assim, foi ensinado assim, não vai ter o que mude a não ser algo tão radical. Os ótimos comunicadores que somos. Porque Exato. assim, é isso que faz a gente cair na real. Porque nós três caímos muito mais na real. Esse assunto ficou muito mais reforçado em nós a partir do momento que a gente viu o vídeo. E isso porque nós somos comunicadores maravilhosos estudantes. Sim. Entendeu? Uhum. E assim, a gente é jovem. Isso é um ponto altíssimo, que a galera que é jovem tem um acesso à comunicação muito grande. Não tô falando de gente velha que tem uma dificuldade de acesso à informação por conta de não saber mexer nas coisas. Mas que mesmo assim, às vezes acabam se tornando mais informados do que a gente para alguns assuntos. Nota importante, sabe? Mas é a gente que tem essa opção e essa oportunidade. A gente não tem feito direito com aquilo que foi a ferramenta que foi dada pra gente, sabe? Essa acessibilidade, essa função, sabe? A gente não tem usufruído com direito e com dever, sabe? A verdade é essa. A gente não usufrui corretamente daquilo que foi dado pra gente. Não mesmo. Então acho que a gente realmente deveria pesquisar mais, entender mais, antes de esperar isso se tornar uma crime, óbvio que já é um crime, mas antes de te bater na sua cara e virar um crime pra você, ou te afligir, sabe? Deveria você se preocupar antes. É muito louco, a gente não busca se conhecer e se informar. É verdade, é isso. Vamos tornar essa atitude prática. É o seguinte, pra quem tá ouvindo esse podcast, a gente vai dar 1 minuto pra você pausar esse podcast, ir lá na página do Instagram da Ken. Lá na página do Instagram da Ken tem um site fixo na bio, que é o abaixo-assinado do Ralph. Salve o Ralph. Lá você vai colocar o seu e-mail e o seu nome e vai assinar o abaixo-assinado que promove a discussão de tudo isso para ele ser levado adiante no Senado para proibir. Porque mais de 40 países já proibiram os testes em animais no mundo todo após a divulgação do Ralph. Então, assim, União Europeia, Taiwan, Coreia do Sul, muitos países, Austrália e muitos estados do Brasil já se disseram adeptos e favoráveis à proibição de testes de animais nas empresas de cosméticos e de beleza. Alguns estão relutantes, e há mais de 5 anos eles estão relutantes com isso. Porque essa questão não é nova. Se tornou gigante com o Ralph, mas isso já vem sendo discutido em vozes baixas, em panos quentes, há um tempinho, né? Então vai lá, assina esse abaixo-assinado, depois você volta aqui. Bom, agora que você já voltou, obrigado por assinar abaixo-assinado do Ralph, mas vamos rumo eu acho que a gente pode finalizar esse episódio rumo a alguns pensamentos. Eu penso comigo assim que isso que vocês falaram, que eu concordo totalmente, que tipo, vai gerar nas pessoas que verem uma curiosidade, uma busca por querer saber e se informar, mas vai ter pessoas que vão dar a mínima.
Pra essas pessoas, eu só tenho a dizer, sinto pena de vocês. Sinto pena de vocês que não têm o mínimo de empatia pelo mundo, o mínimo de empatia pelas pessoas que convivem com você, porque amanhã ou depois, vocês com essas atitudes radicais, perdem algo de muito valor. E tá amarrado, não quero, não desejo isso pra vocês. E Mas digo mais, não tenham filhos. Vocês que não se importam com esse assunto, não tenham filhos. Porque senão é eles que vão sofrer. Total, se você tem amor por um filho que você quer gerar, por um sonho que você tem de família, e não é adepto a essas coisas, não forme família. Não formem família, pelo amor de Deus. Ainda mais pra vir igual vocês, viu? Olha, já tô brava com você, já que não eu tá tenho ligando que pra esse descobrir assunto aqui. Eu já tô brava já. Eu preciso descobrir que porta que eles estão saindo pra eu trancar essa porta. Porque não é possível. Tranca aí, porque olha, pelo amor de Deus. Não Mas tá assim, legal. é bem isso mesmo, Glaubinho. Eu acho que essa é a ideia que fica, né? A gente tem que não só se inteirar, né? Entender o que tá acontecendo, entender o assunto e minimamente, cara, a gente assistir. Você tem noção de que esse é um assunto, puta de um assunto polêmico, é um puta de um assunto importante e que em 3 minutos e meio a gente consegue sentir a dor de um animal? Total, cara. Sim. Tá ligado? Então, assim, cara, a gente não precisa de 10 anos de estudo, a gente não precisa de uma semana de estudo, a gente não precisa de um dia de 4 minutos estudo de atenção. pra poder entender que, cara, isso é uma merda, sabe? Que Sim. isso é super errado, que a gente tem que criminalizar essa merda aí. Que isso aí não tá legal. Gente, falei muita merda agora, né? Desculpa, pessoal. A gente precisa de Peço 3 minutos de desculpa, mas empatia. É isso. A gente só precisa de 3 minutos pra entender que isso aí tá super errado e que a gente pode fazer alguma coisa. Então, se a gente pode, a gente tem que fazer. Ficar parado não dá, não. Não dá. E, gente, é o que eu falo, acesso à informação todo mundo tem hoje. Tem. É só fazer assim, vamos fazer uma listinha? Um desafio que eu coloco pra nós 3. Fazer uma listinha de tudo que a gente consome industrial do mercado, seja cosmético, seja qualquer outro tipo de produto, e pesquisar. Pesquisar qual é o processo de produção, o que envolve, se envolve algum teste em animal, se não, se essas marcas, se essas empresas ainda, né, fazem esse tipo de prática. E se fizerem, abolir imediatamente. Porque, assim, foi tão recente isso pra gente que eu, particularmente, confesso que ainda não tive, né, um tempo pra parar e fazer isso. Mas eu vou fazer isso. E eu vou parar de consumir esses produtos. E eu vou te falar, a gente não gasta mais por não consumir esse produto, não, viu? Vocês não estão vendo, Sim. mas os meninos estão aqui comigo, eles estão vendo ali atrás de mim, aqui, ó. Vocês estão vendo esse pote verde aqui, ó? Tô. Scala, tá? É um creme de hidratação da Scala Modas. As meninas têm que seguir esse tutorial, entendeu? Porque assim, eles são Eu veganos, já achava tá? que era salão online. Esse pote, não, esse aqui. O da Salon Online também. A Salon Online, o pessoal também é vegano. Tem algumas linhas da Salon Online que Mentira. são veganas. Algumas são. Gente, temos 2 opções aqui, patrocina Mas a gente. esse Scala aqui, gente, meninos, vocês que não entendem do cabelo crespo. Me digam, quanto vocês acham que eu paguei nesse creme de hidratação? 11,20. Uns 30. R$4,60. Mentira. 1 quilo. Gente, é mais barato que Big Mac. Vegano. E bom. O quê? Você tá de zoeira? Vegano. Quanto vegano tempo dura e bom. isso, gente? Cara, é 1 quilo. Eu vou mostrar o tamanho aqui pra vocês verem. Quer ver? Eu pago R$25 num quilo de Novex. Eu não sei o que é isso. O que é Novex? Novex é 1 quilo de creme. 1 Você usa quilo creme o pro cabelo bagulho, pra ficar entendeu? assim? Tô mostrando aqui Meu agora, Deus. gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô mostrando aqui, ó. É de babosa, entendeu? E assim, ó, Tô 100% vendo. vegano, 0% Nossa, é um de animal. potão. É um puta de um pote, entendeu? Aqui não dá pra vocês lerem, eu acho, né? Minha câmera é um pouco ruim. Mas assim, R$4,60. cara, não dói, sabe? R$4,60. Não dói a gente pesquisar e, cara, é só ler. Tá escrito. Lê e compra. Ou lê, ou não lê. Não viu? Não compra. Dane-se. Total, cara. Eu tenho uma indicação de um produto também que eu tenho visto, talvez vocês já tenham visto. De shampoos e condicionadores em barras, chama Bob. Bars over Bottles, que é barras ao invés de garrafas. E eles têm uma pegada toda Eu vi, é maravilhoso. muito legal. Várias blogueiras, várias influencers estão fazendo publis desse produto, que eles consistem em uma mercadoria totalmente vegana, sem nenhum tipo de produto que venha, que danifique a natureza. Embalagens totalmente biodegradáveis, né? Que dá pra, assim, depois que você conseguir descartar, não vai prejudicar o meio ambiente. O shampoo e o condicionador são de qualidade, deixa realmente uma qualidade muito boa no seu cabelo, no que você for usar, no seu corpo, cheiro muito bom.
Então, eu tô pra comprar esse produto e substituir totalmente os que eu uso. Tem muita gente falando muito bem. É totalmente biodegradável, diferente de vocês, seres humanos biodegradáveis, que não apoiam essas causas, tá bom? Olha, pra vocês verem que não é nem questão de custo, né? É questão de você correr atrás e descobrir, né? Gente, eu fiquei chocado com o valor do pote. E é um potão, cara. Eu não tenho noção quanto tempo dura, porque seu cabelo tá a cara da Beyoncé, né? Tá batendo lá no joelho, bem assim, bem Muito. Eu achei Bitch, but I have my money. Rihanna, corre aqui. É isso aí. Pretty. Eu tô até cantando. Você cantava comigo aqui na igreja, gente. É com Vou esse ministrar solinho. agora. É sobre isso, internet. É sobre isso. Sempre tem uma diquinha de música, né? Hoje foi da tem, pastora né? Beyoncé. Nossa, reverenda Beyoncé. Ai, gente. Tá ali com a Bispa Sônia. A vamos igreja lá, se levanta contra, mas a ungida se permanece em pé. Gente, era sobre isso. É assim, a lição se informem. É de graça, não dói e salva vidas. Corre atrás, em nome de Jesus. Bebam água e consumam produtos veganos. Total, gente, obrigado. Gente. É com isso. Pessoal maravilhosa, é muito bom ter a audiência de todos vocês. E vou Valeu. citar quatro nomes: João, Carla e Pedro. Vocês estão aí. Muito obrigado. João, Carlos e Pedro, obrigado por ouvir nosso podcast. Muito bom. Obrigado, Karen. Não, 3 nomes. Tchau. Karen, obrigado. Ai, Karen, gente. tá- Tchau, gente. Tchau, gente. Foi demais. Até mais.